Olá, criativos! Hoje vou analisar a acurácia, precisão científica e comentar sobre o primeiro episódio do novo documentário da Netflix, A Vida no Nosso Planeta, produzido por Steven Spielberg. Este vídeo contém spoilers desse documentário, então vamos lá! O primeiro, o primeiro episódio do documentário, As Regras da Vida, abre no Pleistoceno Inferior ou Médio da América do Norte, cerca de 2 milhões de anos atrás, com um par de Smilodon, tigres, dentes de sabre, corretamente identificados como outros felídeos e não como tigres, o que é acurado, prestes a caçar uma ave do terror não identificada. Provavelmente Titanis waleri, já que é a única que coexistiu com os Smilodon. Quando a dupla está prestes a atacar, a introdução começa, o que acho muito bem feito. Depois vamos ao mar dos dias de hoje, com predadores de ancestrais bem diferentes caçando os peixes. O narrador diz que os tubarões são fósseis vivos, o que não é tão correto assim. Embora os tubarões tenham mudado relativamente pouco o seu plano corporal durante milhões de anos, eles mudaram sim. Ele também fala que os pássaros são dinossauros, o que está correto. Muitos documentários erram isso, mas felizmente esse não. Aí ele diz que os dinossauros são a maior dinastia, e depende do que ele quer dizer com isso, mas ok. Depois disso, vamos para 4 bilhões de anos atrás, quando o narrador diz que a vida apareceu pela primeira vez. Tanto quanto eu sei, é possível que esse seja o caso, mas as primeiras formas de vida que conhecemos foram organismos microscópicos que deixaram sinais de sua presença em rochas com cerca de 3,7 bilhões de anos. O documentário poderia ter elaborado mais sobre as possíveis origens da vida e dos organismos do pré-cambriano. Depois, há uma sequência sobre as diferentes dinastias de vida complexa ao longo do Éon Fanerozoico. O documentário faz parecer que a evolução é uma grande batalha pelo domínio. Isso significa, no contexto do documentário, na ocupação dos nichos ecológicos da megafauna, quando na verdade não é isso a evolução, é apenas a mudança nos genes de uma população que leva à adaptação ao meio ambiente por meio da seleção natural. Os nichos da megafauna não são melhores do que quaisquer outros nichos. O narrador menciona que a evolução da vida na Terra não é aleatória, ela segue algumas regras, o que é verdade. Depois tem uma cena sobre a primeira regra da vida: quem é melhor adaptado ao ambiente sempre prevalece. O documentário mostra as relações entre plantas passiflora, borboletas longuine e formigas de algum grupo que eu não consegui identificar. Acho essa parte muito legal porque realmente demonstra como funciona a coevolução e as relações fascinantes que ela causa. Depois disso, há uma cena sobre a segunda regra da vida. A competição impulsiona a evolução. O exemplo dado é o confronto entre duas aves do terror, titãs, um velho e um jovem por território. O Titanes O Titanes viveu em um ambiente com florestas densas, o que não é representado no documentário. Além disso, o modelo do pássaro tem um bico menos longo e um corpo e pescoço menores do que deveria ter. De qualquer maneira, as aves do terror fazem algumas exibições interessantes para resolver o confronto, que são especulativas. As seriemas de perna vermelha, alguns dos parentes vivos mais próximos dessas aves,
fazem alguns duetos de vocalização e atacam intrusos com seus bicos e garras durante conflitos territoriais. É possível que os titanes tenham feito algo semelhante, mas é importante notar que as seriemas não são da mesma família dos forosacídeos, aves do terror. Então podem ter comportamentos muito diferentes. Então, as exibições não resolvem o conflito. Então, eles se preparam para lutar, mas enquanto fazem isso, o Titanis mais velho é emboscado pela dupla de Smilodon de antes. Não sabemos realmente se os Smilodon caçavam em grupos, então essa parte é especulação. E também poderia ter variado conforme a espécie de Smilodon. Podemos dizer pelo período de tempo e pela presença de titanes que a espécie de Smilodon mostrada aqui é a Smilodon gracilis, a menor e mais antiga das três conhecidas. É muito improvável que o Smilodon gracilis conseguia caçar, pelo menos regularmente, algo tão grande como o titanes, mesmo em grupos. Nem foram necessários os dois para matá-lo. Também parece que o tigre esguio dentes de sabre é maior do que deveria ser. O tamanho demonstrado no documentário parece mais com as outras espécies de Smilodon, tipo Smilodon fatalis. O narrador então diz que a astúcia de Smilodon foi um dos motivos da extinção da ave do terror, o que não é verdade. O que ele poderia estar se referindo é o fato de que, no Grande Intercâmbio Americano, um evento em que a América do Sul se conectou à América do Norte após milhões de anos de separação, os animais da América do Sul, como as aves do terror, geralmente não conseguiram se adaptar à introdução do ecossistema do Norte, que incluía os Smilodon. Porém, essa não é a história completa, já que o próprio Titanis é um exemplo de uma ave do terror que conseguiu se adaptar ao ecossistema norte-americano e foi extinta por outras razões. Isso está relacionado à ideia errônea da evolução com a batalha pelo domínio que o documentário mostra. Nem toda extinção é causada por competição com outras espécies, e muitas vezes a sobrevivência ou a extinção dependem da sorte. Então chegamos à terceira regra da vida. A Terra nunca permanece estável por muito tempo. Isso é verdade, já que muitas mudanças rápidas aconteceram no nosso planeta ao longo do tempo em que a vida nele existiu, muitas delas causando extinções. O narrador então diz que uma vez, durante aproximadamente 100 milhões de anos, a Terra permaneceu estável, permitindo que os dinossauros dominassem. Vamos para 76 milhões de anos atrás, com uma manada de Maiasaura caminhando pelo deserto. É provável que o local retratado aqui seja o que nos dias de hoje é a formação Two Medicine, que passava por uma longa estação de seca e temperaturas quentes durante esse período. Podemos dizer isso por causa dos dados de plantas e pólen, faunas de invertebrados e litologias. Então é possível que esse ambiente parecesse como um deserto durante grande parte do ano. Uma mãe Maiasaura tenta voltar ao seu ninho no meio de muitos outros ninhos em mães defensivas. Essa parte provavelmente está correta. Em uma área chamada Montanha dos Ovos, foram encontrados mais de 200 exemplares de Maiasaura de todas as faixas etárias, restos de cascas de ovos e ninhos, e a distância entre os ninhos é menor do que o comprimento do animal adulto, então sim, seria difícil ela andar por ali. A Maiasaura alimenta um dos filhotes de forma semelhante à forma como as aves fazem hoje em dia. Isso é provavelmente verdade, já que muitos indivíduos muito jovens tinham pernas não totalmente desenvolvidas e os seus dentes estavam parcialmente desgastados.
Também é possível que a Mayasora deixasse a comida no ninho para todos os filhotes comerem. Só que o que é retratado no documentário também é uma opção, pelo que eu sei. Além disso, o modelo do filhote parece bastante preciso, com olhos maiores e focinho mais curto que os adultos. Depois, há uma cena que se passa no Maastrichtiano, ou seja, em algum momento durante uma época que vai de 72 milhões de anos a 66 milhões de anos atrás, na América do Norte. Na América do Norte. Por algum motivo, não há sinal de que isso ocorra depois da cena da Maiasaura. O texto que sinaliza que se passa 66 milhões de anos atrás só aparece durante a cena do asteroide e da extinção dos dinossauros, que eu já vou comentar sobre daqui a pouco. O narrador então fala que os Maiasaura eram indefesos, o que não é verdade, já que o tamanho do animal já seria uma grande forma de defesa. Então, um Tiranossauro Rex adulto e seus filhos emboscam um Triceratops separado de sua manada. As patas do Triceratops parecem muito com as patas de elefante, o que não é correto. O documentário mostra a hipótese de que o T-Rex juvenil, corre- corretamente retratado como mais adaptado à velocidade que o adulto, ajudava os pais na caça, o que é especulação. O narrador diz que o Triceratops consegue lidar com os jovens T-Rex, mas não com o adulto. Isso não é acurado, já que, bem, um ataque daqueles chifres definitivamente iria machucar letalmente o Rex adulto. Além disso, o Triceratops provavelmente não formaram manadas tão grandes assim. Alguns ceratopsianos centrosaurinos certamente fizeram isso. Mas como não encontramos uma jazida paleontológica de Triceratops, é improvável que eles fossem semelhantes a esses outros ceratopsianos. Quanto ao Rex sem penas, é plausível, mas não necessariamente o caso. Algumas impressões da pele do T-Rex mostraram escamas em algumas partes do corpo, só que ainda há a possibilidade do T-Rex ter penas em algumas áreas que não foram preservadas. E depois disso, a cena da extinção dos dinossauros não avianos, a extinção KPG, que se passa 66 milhões de anos atrás. O asteroide parece estar se movendo muito rápido, mas fora isso, acho que esse segmento é bom. O narrador aponta corretamente que foram as mudanças climáticas e a falta de luz solar que mataram a maior parte da vida nessa extinção, e não o asteroide diretamente. Embora ele não tenha mencionado as armadilhas Deccan, uma grande província ígnea na Índia que pode ter desempenhado um papel na extinção. Em seguida, há uma breve cena mostrando os animais nos dias atuais, uma recapitulação do que foi mencionado no episódio e uma prévia do resto da série e uma prévia do resto da série do próximo episódio. Então, eu gostei desse episódio pois foi muito bem apresentado e mostrou alguns fatos acurados e interessantes. Porém, também mostrou várias ideias errôneas, como a evolução como uma batalha pela supremacia. Eu darei a nota 6/10. Então é isso. Tchau, criativos!